Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos trabalhar o tema acidente do trabalho. O acidente do trabalho é um tema que envolve a previdência social, porque vários dos seus benefícios podem ter origem numa causa desta natureza. Ou seja, às vezes benefícios previdenciários que são concedidos a alguns segurados têm como origem um acidente do trabalho sofrido por esse trabalhador. Em razão desses fatos, a Previdência ela cuida de regular o acidente do trabalho e trazer várias repercussões jurídicas advindas desse fato. Beleza? A questão histórica em torno do acidente do trabalho ela já remonta ao início do século XX. Desde lá já havia preocupação com a regulamentação da proteção em torno do acidente do trabalho. E ao longo de toda a história, essa situação veio se desenvolvendo, a proteção em torno do acidente do trabalho veio se potencializando, se modernizando, a ponto de até ingressar dentro dos sistemas de previdência, sistemas públicos de previdência, que levariam justamente a uma proteção mais larga do segurado. Então essa era a perspectiva, sendo que, logicamente, na atual regulamentação, nós temos uma situação de não tão destaque do acidente do trabalho no que tange a proteção previdenciária, certo? Logicamente, o acidente do trabalho tem uma atenção muito larga sobre o aspecto de normas de segurança do trabalho, normas de proteção, normas de responsabilização das empresas. Só que sobre o aspecto previdenciário, a distinção que havia entre benefícios acidentários e previdenciários, ela se tornou mais acanhada nos últimos tempos, nas últimas décadas, o que trouxe uma maior paridade de tratamento entre um benefício, muitas vezes gerado por uma situação não acidentária, de outro gerado a partir de uma situação acidentária. Tá certo? Embora essa distinção não seja tão larga na atualidade, nós temos que estudar esse tema porque ele é importante e ele tem repercussões jurídicas em outras esferas. Quando a ocorrência de um acidente do trabalho, a gente tem repercussão jurídica previdenciária, tem repercussão jurídica civil, tributária, de responsabilização da empresa. Então todo um aparato jurídico existe em torno da proteção desta figura que agora nós estudamos, que é o acidente do trabalho. Beleza? Vamos lá então. Sobre o aspecto da legislação previdenciária, a gente encontra uma regulamentação em torno do acidente do trabalho dos artigos 19 ao 23 da Lei 8.213, tá? Estão lá reguladas as definições e as situações em torno do acidente do trabalho, bem como o nosso decreto lá dos artigos 336 ao 346, tá? Decreto 3048 de 99, ele vai esmiuçar, detalhar, de certa maneira, a proteção em torno do acidente do trabalho no âmbito do regime geral de previdência social. Então aqui é bom a gente destacar que essa normatização agora aqui apontada, ela se refere, ela está diretamente ligada à proteção do acidente do trabalho no âmbito do regime geral de previdência social, sendo certo que existem diversas outras normas que regulamentam a proteção ao acidente do trabalho sobre outros aspectos, trabalhistas, aspecto de tributação. Então, várias situações são aqui, também existem fora desse cenário que aqui agora a gente apresenta. Bom, vamos lá. Para a gente entender, a proteção ao acidente do trabalho tem base constitucional. Então, embora eu tenha mencionado aquela norma que especificamente regulamenta o tema, nós temos amparo constitucional para florescer esse tema. Então, a nossa Constituição, ela abraça a proteção ao acidente do trabalho, trazendo justamente toda essa perspectiva histórica que existe em torno do tema. Já existe de longa data uma proteção à tutela do trabalhador no âmbito do seu trabalho, da sua empresa, justamente para colocar a responsabilidade naquele que utiliza da mão de obra para justamente produzir bens e gerar serviços em favor de terceiros. Então a gente encontra a proteção ao acidente do trabalho lá sob um aspecto trabalhista, no artigo 7º, inciso 28 da Constituição, vai trazer lá proteção a justamente essa massa de trabalhadores em razão do ambiente laborativo onde eles
eles estão, onde eles desenvolvem sua atividade, para que esse ambiente laborativo seja, de certo modo, né, respaldado por normas, por medidas que vão justamente precaver, né, prevenir qualquer ocorrência de um fato que possa levar a uma lesão ou até mesmo a morte de um trabalhador. Nós vamos apontar que a lei ela direciona a proteção sob o aspecto previdenciário do acidente do trabalho somente para algumas figuras de segurados. Não são todos os segurados que terão a tutela do acidente do trabalho sob seu dispor, né, ao seu dispor, ao seu serviço. Então, essa proteção do acidente do trabalho ela vai ser segmentada num âmbito onde há o custeio. Depois vou poder falar um pouco mais sobre isso, mas o que faz um direcionamento, né, do sistema legal de proteção ao acidente do trabalho para somente parte dos trabalhadores é porque esse, de certa maneira, tem uma contraprestação financeira a título de financiamento do sistema de proteção ao acidente do trabalho. Bom, mas vamos lá. Os segurados que estão envolvidos no acidente do trabalho e que tem essa repercussão jurídica para dentro da legislação previdenciária, como eu aponto aqui, é o segurado empregado, o trabalhador avulso, mais recentemente o doméstico, certo? E também o segurado especial. Então, essas 4 figuras de segurados, elas quando estiverem envolvidas num fato que pode se configurar como acidente do trabalho, elas terão, né, dentro do sistema de previdência social, uma proteção destacada, diferenciada, com essa adjetivação que é denominada acidente do trabalho. Beleza? Bom, vamos lá. É bom deixar claro, como eu coloco aqui para vocês, que toda empresa, toda contratante de mão de obra, ela tem responsabilidades, né, em manter todo o seu ambiente respaldado, utilizando de medidas coletivas e individuais, né, que busquem a proteção desse trabalhador. A segurança, a saúde do trabalhador são situações elementares dentro do ambiente laborativo, e isso a lei busca, de certo modo, até colocar como um padrão. Existe um padrão a ser adotado, medidas que são fiscalizadas pelo poder público. Então, o poder público tem agentes que vão justamente buscar toda essa aferição da adoção de medidas protetivas em favor dos trabalhadores, sob pena de responsabilizações até mesmo sob aspecto criminal, né, como eu coloco aqui em destaque para vocês no slide, constitui contravenção penal, né, punível com multa, deixar da empresa de cumprir normas de segurança e higiene, né, ocupacional e do trabalho. Então é uma situação que, logicamente, o aspecto criminal ele não é tão largo, mas ele criminaliza de alguma maneira, mesmo que de forma mais simplificada, a conduta de não adotar medidas protetivas em favor do trabalhador. E, fora isso, tem medidas administrativas, como multa, entre outras situações, podendo chegar até em intervenções mais drásticas, né, do poder de polícia do Estado, numa empresa, por exemplo, quando essa empresa está em situação crítica sob o aspecto de proteção, podendo ser até uma intervenção, como eu falei, mais robusta, a ponto de interdição das atividades, sob, né, condição de melhoria das condições ali laborais. Então, muitas das situações são possíveis nesse cenário de proteção ao trabalhador, que é o foco da legislação previdenciária e também trabalhista, né, para que ele possa, de certa maneira, elaborar, trabalhar, respaldado por condições saudáveis, condições rígidas que evitem, de certa maneira, a ocorrência do acidente do trabalho. Bom, vamos lá. É interessante a gente também colocar que a empresa ela deve prestar informações sobre riscos, então tem vários planos que a empresa tem que ter contra acidente do trabalho, contra riscos dentro do seu ambiente laborativo. Essas situações são fiscalizadas pelos órgãos hoje não temos mais o Ministério do Trabalho, nem da Previdência Social, mas temos secretarias especiais, temos órgãos,
né, que ali na estrutura da administração pública fazem uma atuação específica em torno da fiscalização, do cumprimento de normas de higiene ocupacional, né, de proteção ao ambiente laborativo. Então, todo um cenário interessante ser mencionado para que você registre essa relação jurídica que se apresenta dentre responsabilizações em torno da empresa e todo um poder de polícia ali sendo gerido e imposto pelo Estado para que essas empresas consigam construir, de certa maneira, um ambiente que respalde efetivamente o trabalhador que lá, em tese, produz. Beleza, mas vamos lá ao ponto que talvez seja o central aqui da nossa análise, é entender como se caracteriza um acidente do trabalho. Porque para que o acidente ele se conforme, ou seja, se torne pleno, vamos falar assim, o acidente do trabalho ele precisa que se realizem ali, que se identifiquem 3 etapas na sequência de configuração de um acidente do trabalho. Então, o acidente do trabalho é um evento complexo, digamos assim. Um evento que, para sua conformação, para sua consolidação, a gente tem que averiguar a ocorrência de 3 situações, 3 etapas que serão verificadas para a caracterização deste evento, tá? Desse acidente do trabalho. E nós vamos começar pela primeira etapa, que é justamente a ocorrência do infortúnio, de um evento. Para que ocorra um acidente do trabalho, tem que se, digamos, averiguar, constatar a ocorrência de um evento. E esse evento ele pode ser, digamos, de várias naturezas, depois nós vamos mencionar aqui, certo? Só que deste evento você tem que ter uma consequência, você tem uma causa, tem uma consequência. Qual que é a consequência desse evento? É uma lesão incapacitante ou a morte do trabalhador. Então, eu tenho um evento que gerou uma consequência, tá? Gerou uma consequência que é uma lesão incapacitante ou a morte do trabalhador. E neste cenário, a gente tem que identificar o chamado nexo de causalidade, que é justamente a relação entre a lesão adquirida, tá? A consequência gerada e o exercício das atividades laborativas. Então, aquele evento ele tem que estar diretamente ligado ao exercício das atividades laborativas do segurado. Então, é uma situação sem a qual não se configura o que a gente chama de acidente do trabalho. Então, como eu menciono aqui para vocês no slide, essas 3 etapas devem se conjugar para que ocorra um acidente do trabalho, ocorrendo um evento, um infortúnio, uma lesão incapacitante ou a morte do segurado e a caracterização, o reconhecimento do nexo de causalidade entre a lesão e a atividade laborativa desempenhada. Muitas vezes ocorre um evento, o segurado tem uma consequência desse evento, mas não se identifica que aquela situação está ligada à atividade laborativa, ao exercício das atividades laborativas. Então, em razão disso, não há por que se reconhecer o acidente do trabalho. Certamente, para um trabalhador que sofre um acidente, tem uma lesão grave desse acidente, mas esse acidente não tem qualquer relação com o trabalho, ele vai, muitas vezes, ter uma proteção previdenciária, tá? Mas que vai ser muito parelha à proteção que o acidente do trabalho gera no âmbito da Previdência Social. Só que existe essa distinção de tratamento e é por isso que a gente está aqui agora trabalhando esse tema para que você consiga distinguir situações que serão protegidas sob o aspecto eminentemente previdenciário de situações que serão protegidas sob o aspecto previdenciário acidentário, ou seja, uma visão mais qualificada ali de uma proteção que vai ser gerada em favor de um trabalhador que sofreu o que agora a gente chama de acidente do trabalho. Bom, vamos lá para estudar um pouco dessas etapas que vão desencadear a configuração e a caracterização de um acidente do trabalho. Quando a gente fala do evento, do infortúnio, da ocorrência daquele fato,
nós temos que entender que o infortúnio pode se caracterizar de 4 formas. Existem 4 naturezas de infortúnio que podem levar à ocorrência de um acidente do trabalho. Nós temos o que a gente chama de acidente típico, vou falar um pouco dele logo a seguir. Nós temos as doenças ocupacionais, que podem ser a doença profissional ou a doença do trabalho, que gerarão futuro, reconhecimento de acidente do trabalho. Nós temos o chamado acidente por equiparação. São situações que nós vamos descrever, segundo a lei, que elas detalham situações não diretamente ligadas, mas ali envolvidas, na atividade laborativa do trabalhador. Então vamos lá. Dentre esses 4 tipos de evento que podem gerar acidente do trabalho, o que nós temos a destacar? Bom, primeiramente o acidente típico. O acidente típico, como mencionado aqui, ele está regulado no artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Então o artigo 19 vai trazer o acidente típico como aquele ligado diretamente à atividade laborativa. O acidente ocorreu em razão das atividades laborativas desempenhadas pelo trabalhador. Então o trabalhador é um trabalhador da construção civil, ele estava lá no horário do trabalho, estava rebocando a parte externa daquele empreendimento imobiliário e houve um rompimento de um cabo de sustentação do andaime onde ele trabalhava, ele caiu lá de cima, teve lesões. Esse seria um evento típico, com certeza, ocorreu em razão do exercício de atividade laborativa. Olha o que a lei traz na sua literalidade. Acidente típico é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício dos trabalhos dos segurados especiais. Então é uma situação que está diretamente ligada ao trabalho que aquele trabalhador está desempenhando. Então essa é uma situação direta, ou seja, típica. O sujeito é motorista de caminhão, ele faz um transporte de uma carga numa rota lá que a empresa estabelece, ele lá fazendo a sua direção toda cautelosa, ele é abarroado por um caminhão que veio no sentido contrário e pegou a contramão e acabaram colidindo frontalmente ali, numa situação grave que gerou uma lesão. Isso é um acidente do trabalho? Com certeza que vai estar ligado a um acidente típico, uma situação que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Essa é uma situação que pode abrir 1000 exemplos aqui para que a gente consiga construir a ocorrência de um fato que pode se considerar um acidente típico. Bom, mas nós temos também as chamadas doenças ocupacionais, que são situações que não nascem de um único fato, mas que elas se desenvolvem ao longo de uma jornada de trabalho, de um período de trabalho na empresa. Muitas vezes o trabalhador passou por toda uma aferição de condições laborativas, numa perícia ou num exame que a gente chama admissional, tá? Passa por uma análise médica, um exame admissional, ele está em condições de trabalho, ele começa a trabalhar, mas no curso daquele trabalho, no desenvolvimento daquele trabalho, aquele trabalhador começa a apresentar problemas que levam, às vezes, uma necessidade de afastamento do trabalho. Ele tem ali uma lesão, até uma situação mais grave que ele tenha que se afastar, e esse afastamento pode ser reconhecido como uma doença que se originou pelo exercício da atividade laborativa. E dentre essas doenças ocupacionais existe uma distinção entre elas. Umas chamadas de doenças profissionais, que agora aqui a gente menciona, e a próxima que nós vamos mencionar, as doenças do trabalho. Qual a diferença entre elas? Bom, primeiramente a doença profissional é uma doença que já tem um conhecimento maior e até uma regulamentação em torno dela. Porque são doenças que são consideradas típicas de certas atividades. Então existem atividades que têm uma predisposição pela forma como são desempenhadas as atividades ali. Então existem profissões, situações laborais que já
tendem a desencadear uma situação. Os órgãos de controle e fiscalização já têm noção disso, já tem isso regulamentado em norma. Nós temos do decreto 3048 de 99 anexos que vão regulamentar situações dessa natureza, trazendo a oportunidade de se reconhecer um acidente do trabalho a partir de uma doença típica, né, peculiar de certa atividade. Essa definição em torno da doença profissional está no artigo 20 da Lei 8.213, que traz assim: doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, existe uma situação que está aqui definida, onde nasce uma doença, onde o conhecimento dessa doença está diretamente ligado àquela atividade, por ser uma situação peculiar. Por exemplo, é muito comum, às vezes no âmbito do INSS, da perícia médica do INSS, chegar uma pessoa que tem como profissiografia, como atividade elaborativa, a digitação. Eu sou digitador na empresa, eu sou processador de dados da empresa, então eu tenho lá toda uma proteção em termos de tempo digitar, mas eu em certo tempo lá na empresa eu comecei a ter problemas de inflamação dos nervos das mãos, né, dos cotovelos, dor intensa, incapacidade elaborativa. Diante dessa situação, a ocorrência de uma lerna, uma lesão por esforço repetitivo ou doença ligada ao trabalho vai justamente ter uma relação direta com aquela atividade laborativa. Então, essa LER desenvolvida, ela vai ter uma ligação direta, porque ela é peculiar de certa atividade. Então, essa é uma situação que vai, muitas vezes, ser reconhecida pelo INSS como uma doença profissional. Esse é o evento que pode ser reconhecido. Bom, nós temos também a doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela que tem origem no exercício das atividades elaborativas do segurado, mas não tem uma relação direta. A relação tem que ser identificada, tem que ser construída. A análise tem que ser uma análise mais aprofundada para entender que ocorreram situações especiais, né, com aquele trabalho que foi desempenhado, o que gerou aquele problema de saúde. Nos termos do artigo 20 também fala: doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Então imagina um exemplo muito claro: chega um segurado perante a perícia médica do INSS solicitando, né, um benefício em razão de uma incapacidade laborativa, em razão de problemas psiquiátricos. E o médico analisa a situação dele. Bom, ele trabalha num escritório de contabilidade, uma situação, ele é contador, não se tem uma relação direta, olha, contador, atividade de contador, doenças psiquiátricas daquela natureza. Então, o médico ele não consegue criar um liame ali para entender a correlação entre um e outro, entre uma doença adquirida e a atividade desenvolvida. Só que o médico, na análise que vai fazer, diante muitas vezes das informações que vão ser repassadas, ele pode identificar que aquela atividade ali estava sendo desenvolvida em situação totalmente especial, né? Situações que geraram ali no ambiente laborativo aquele problema de saúde. Então, essa relação, o que depois nós vamos chamar de nexo de causalidade, pode ser, em tese, identificado pelo médico, o perito, com base em ferramentas que são dadas a ele, ou muitas vezes com base na análise real da situação, né, com informações preciosas, precisas ali, em torno de como a atividade vinha sendo desempenhada, e o médico vir a reconhecer, né, a relação, né, e o evento de natureza que agora nós mencionamos como a doença do trabalho. Então essa é uma situação que demanda um esforço maior na construção da relação que a gente chama da infortunística, mas também é possível de ser, em tese, assim entendida. Bom,
vem a lei e já excepciona no que tange as doenças ocupacionais. Olha, não são consideradas doenças do trabalho. Doença degenerativa, ou seja, aquela inerente ao grupo etário, doença que já é comum pelo decurso do prazo, da idade do segurado. Inerente ao grupo etário também, ó, você de certa forma tem a predisposição a ter esse problema de saúde. A que não produz incapacidade laborativa. Então, uma doença, para ser reconhecida como acidente de trabalho, ela tem que gerar um impedimento laboral, né? Doença endêmica de determinada região. Então, várias situações são excepcionadas como de possível reconhecimento, né, da doença do trabalho. Bom, agora nós chegamos à situação de equiparação ao acidente do trabalho, que está definida no artigo 21 da Lei 8.213. A lei vem, abre um leque de situações onde a equiparação ao acidente do trabalho. Então, busca se equiparar às situações de ocorrência de um acidente do trabalho. E a lei vem, olha, acidente do trabalho pode ocorrer em situações não diretamente ligadas, mas que tem uma certa correlação com a atividade laborativa desempenhada pelo trabalhador. E ela relaciona, eu vou apontar para vocês várias situações. A do inciso 1º aqui do artigo 21 já vem trazendo aquela situação da concausalidade, uma junção de causas que levam a um evento. Tá? Qual é a situação descrita pela lei como equiparação acidente? O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a sua lesão, tá? para a situação ali que levou a um afastamento do trabalho. O que essa situação aqui define? A concausalidade, uma união de causas para um evento único. Qual o exemplo que eu poderia dar para vocês aqui que seria interessante? Digamos que um trabalhador, ao sair de casa, ele se automedica com um medicamento bem forte em razão de uma dor de cabeça, vamos colocar assim. Toma um remédio forte lá por conta própria e vai trabalhar. Tem uma melhora, mas chega lá no trabalho, ele, numa situação lá que a empresa ainda estava mobilizando uma proteção, né, no ambiente, ele sofre uma tontura, tem um princípio quase de desmaio, então ele é obrigado a se apoiar, mas ali onde ele foi apoiar não tinha ainda barra de proteção. Era uma situação que a empresa ainda não tinha colocado barra de proteção e ele acabou caindo ali, se machucando, se lesionando. A situação ocorreu em razão de duas causas. A situação do segurado de saúde ali na hora, que ficou tonto, a tontura, né, o princípio de desmaio, e a ausência da barra de proteção que, por lei, deveria estar ali naquela situação. Então, se tivesse a barra de proteção, não teria sofrido o acidente. Se não tivesse tomado remédio, também não teria sofrido acidente daquela forma. Então, as situações se conjugaram, ele ter tomado um medicamento que levou a uma situação de tontura e princípio de desmaio, e ainda a ausência de uma barra de proteção no ambiente onde havia risco de acidente de trabalho. Então, essas duas causas, elas conjugam para um evento único que foi a lesão ou a morte do segurado. Essa é uma situação que será reconhecida como acidente por equiparação em razão dessa conjunção de fatores, um deles ligados diretamente ao trabalho. Bom, acidente por equiparação ainda é assim descrito, olha, aquele sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ou seja, alguém, por exemplo, um ex-funcionário de uma empresa, querendo prejudicá-la, ele joga um artefato, né, de explosivo lá dentro, no horário de trabalho ali, ou no pátio da empresa, e lesiona vários trabalhadores. Isso é acidente do trabalho, com toda certeza, mas por equiparação. Não está ligado à atividade em si, mas foi um fato que ocorreu dentro do ambiente da empresa, certo? Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Às vezes uma briga entre dois trabalhadores em razão de problemas ali do trabalho, um lesiona o outro a ponto de gerar afastamento,
vai ser reconhecido numa situação por equiparação. Atos de imprudência, negligência, imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho. Às vezes o colega agiu com culpa, de certo modo, naquele evento, mas ocorrendo ali no ambiente da empresa, a empresa também ali teria de alguma forma uma vinculação àquela ocorrência, o que por equiparação é reconhecido como acidente, certo? Ato de pessoa privada, uso da razão, dentro da empresa ali, desabamento, inundação, incêndio, outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, por exemplo, os trabalhadores estão ali no pátio da empresa, cai um raio lá e lesiona vários trabalhadores. Isso vai ser acidente do trabalho. Olha, mas o que a empresa teve de causa nisso? Nada, mas ela se responsabiliza pela presença daqueles trabalhadores ali naquele local, estavam à disposição da empresa, trabalhando para ela, e um fato dessa natureza, embora não causado pela empresa, gera o reconhecimento de um acidente por equiparação. Doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então o sujeito foi fazer alguma atividade fora, né, da estrutura da empresa, a serviço da empresa, se ali ocorrer algum evento, ele se equipara a acidente. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, às vezes fora do horário de trabalho, o trabalhador foi atrás de um bom negócio, de uma situação que o chefe estava clamando, mesmo sem uma ordem direta, e ali naquela situação gera-se um evento, né, de infortunística, seria por equiparação também um acidente. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro dos seus planos para a melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, no percurso residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive o veículo de propriedade do segurado. Então esse aqui, o deslocamento, né, aqueles até chamam lá no direito do trabalho da hora in itinere, né, no trajeto, o acidente de trajeto também geraria o acidente do trabalho, mesmo que a locomoção utilizada pelo segurado seja própria, seja uma situação mais simples, uma bicicleta, um veículo, uma moto, qualquer que seja a situação, sendo certo que essa linha aqui D especificamente, ela chegou a ser retirada da legislação pela medida provisória 905, agora recente, 2019, mas cuja aprovação não estava se mostrando possível no Congresso, então acabou sendo revogada a medida provisória por uma outra medida provisória, a 955. Então essa situação do acidente no trajeto ainda permanece como uma possível situação de equiparação ao acidente de trabalho. Bom, a lei fala ainda, nos períodos destinados à refeição, descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local e durante o trabalho, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então pode estar no horário de descanso pós-almoço, pode estar, saiu da sua atividade, se for ali no banheiro, qualquer que seja a situação, ali ele estando envolvido no local e horário de trabalho, as situações ali apontadas, elas se aperfeiçoam no que se chama acidente por equiparação. Uma outra observação que a norma traz não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho, lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se sobrepõe às consequências do anterior. Então, muitas vezes, segurados já têm situações pretéritas que são graves, que estão ali sendo amparadas, né, estão sendo administradas, mas que essas situações pretéritas não podem ser, em tese, transferidas para o empregador. Eu já vi uma situação em que havia uma lesão grave de um segurado num acidente pretérito, fora do trabalho, num evento esportivo de final de semana. Esse segurado, na verdade, conseguiu conter aquela lesão, mas ficou uma situação bem ali prejudicial a ele.
e depois, em razão de um evento muito simples na empresa, ele quis imputar todo o horizonte da lesão para a empresa. Então, essa é uma situação que teria que somente ser diferenciada. Bom, já existia uma situação pretérita de lesão grave que não pode ser imputada, né, a uma responsabilização do empregador. Beleza, então esse foi a primeira etapa. Então, a ocorrência do infortúnio, do evento, seja ele típico, doenças ocupacionais ou por equiparação. Quaisquer desses eventos, eles devem gerar uma consequência ao trabalhador. A consequência é a segunda etapa de caracterização do acidente de trabalho, que é a lesão incapacitante ou a morte do segurado. Então, necessariamente, para que se configure um acidente do trabalho, tem que ter uma consequência. A consequência é a lesão incapacitante, ou seja, ele é lesionado e tem, na verdade, uma situação que o incapacita para a atividade laborativa, ou a situação mais, em tese, extrema, que é a ocorrência da morte do trabalhador. O acidente do trabalho é o que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, muitas vezes pode ser até uma lesão de não tanta monta. O trabalhador teve um corte na mão. Se ele fizesse ali um curativo, talvez ele poderia não ficar muito tempo sem trabalhar, mas é uma situação que gerou uma perturbação, gerou uma situação mesmo que temporária ali, às vezes um corte profundo, vai ter que dar um ponto, vai ter que ficar certo repouso, não pode manipular as mãos, que é muitas vezes o seu ofício. É uma situação que, embora às vezes não tão larga, tem uma discussão que, na verdade, às vezes o segurado cai na empresa, mas não acontece nada. Olha, tropeçou, caiu. Seria um acidente de trabalho? A princípio, não. Não tendo nenhuma consequência daquele fato, a princípio não se caracterizaria. Logicamente, existe toda uma precaução em torno do que ocorreu ali, se realmente tem ou não uma consequência, porque normalmente ela pode não ser imediata, ela pode ser tardia, pode ser uma situação que venha a posteriori. Então, toda uma situação tem que ser averiguada com toda cautela para entender se houve ou não uma lesão advinda daquele evento, certo? Mas necessariamente, para a caracterização do acidente de trabalho, tem que ter a situação consequencial, a consequência daquele evento, que é justamente uma lesão incapacitante ou a morte do trabalhador. Bom, e aí a gente chega na terceira etapa de caracterização do acidente do trabalho, que é o reconhecimento do nexo de causalidade. Então tem que ter o nexo de causalidade, que é justamente a relação entre atividade desempenhada, doença ou lesão adquirida. Então, a atividade desempenhada foi a que gerou aquela consequência? É isso que nós vamos ver no que a lei chama de nexo de causalidade. O que diz a lei? A lei fala: o acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS mediante identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. O acidente e a lesão, a doença e o trabalho, a causa mortes e o acidente. Então, toda essa situação será averiguada pela perícia médica do INSS para tecnicamente reconhecer a relação entre atividade desempenhada, lesão adquirida. Bom, interessante dizer o seguinte: quando a gente olha todos os eventos possíveis que possam gerar acidente do trabalho, eles são de naturezas diversas. Eu tenho lá acidentes típicos por equiparação, tenho doenças. E o que a lei fala para a gente tentar melhor ordenar como se dará o reconhecimento do nexo de causalidade? Bom, eu menciono aqui para vocês, quando a gente está falando de acidente típico ou acidente por equiparação, nós temos que entender que essas duas situações são situações que geram indícios, são eventos que deixam marcas. Então, se um segurado caiu lá de cima, existem testemunhas, existem informações, existem registros, igual hoje eletrônicos, né, de vídeo. Nós temos situações em que deixam vestígios. O segurado sofreu um acidente lá no caminhão
na empresa tem um evento, um vestígio que foi registrado, tem documentação oficial daquela situação. Então, quando a gente fala em acidente típico e por equiparação, a verificação do nexo de causalidade se dará em razão da análise das circunstâncias e dos indícios gerados por aqueles eventos. Então, eu tenho marcas, eu tenho uma materialidade que é palpável para uma análise, para entendimento da relação entre atividade desempenhada, lesão adquirida. Então, quando se fala dessas duas situações, o nexo de causalidade vai ser desta maneira averiguado. Bom, quando a gente fala de doença profissional, aquela que é típica, peculiar de certa atividade, temos que entender que o nexo de causalidade ele vai ocorrer, ou ele vai ser verificado pela própria norma. A própria norma o define. Então, nós falamos que o nexo ele é presumido. Uma doença profissional, a norma já determina. Se a norma determina, existe uma presunção de relação entre atividade desempenhada e doença adquirida. Lembra que eu mencionei a situação do trabalhador que está com LER e ele é digitador. Em razão dessa circunstância, o médico perito já vai ter nas mãos toda uma normatização que define a relação doença-trabalho, trabalho-doença adquirida. Então essa é uma situação que já é peculiar, já é normatizada e por conta disso o nexo já é presumido. Tá claro? Bom, nós temos da doença do trabalho que aqui sim entra a situação mais árdua, mais complicada de caracterização do nexo de causalidade, de reconhecimento. Porque, como eu falo, o nexo deverá ser construído mediante análise da perícia médica do INSS. Então, o médico perito do INSS, para caracterizar uma relação entre doença e lesão e trabalho, ele vai ter que fazer toda uma avaliação. Então, é na doença do trabalho que a identificação do nexo de causalidade se mostra a situação mais, talvez, complicada e, de certo modo, trabalhosa, né? A gente usar essa palavra tão aqui apontuada. Mas o que a gente tem a dizer? Olha o que a lei diz em torno do reconhecimento do nexo de causalidade na doença do trabalho. A lei diz assim, a perícia médica do INSS, aqui nós estamos no artigo 21A, tá certo? Da Lei 8.213, diz lá, a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação da atividade da empresa e do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças. Bom, o artigo, de certo modo, ele tem uma complexidade, mas o que a gente tem que entender? Existe uma ferramenta na mão do médico perito do INSS que é o chamado NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Essa ferramenta é uma ferramenta que vai trazer elementos para que o médico perito reconheça a doença do trabalho. E qual é a situação? O NTEP ele é construído, como menciona, através de situações empíricas, ou seja, de dados que são coletados diariamente em todas as perícias do INSS. Então o INSS ele coleta dados diariamente em todas as perícias que ele faz e esses dados vão alimentando o que a gente chama de nexo técnico epidemiológico previdenciário. O NTEP então vai ser uma relação entre atividade desempenhada e doença adquirida. Por exemplo, certa doença está ocorrendo de certa maneira com aqueles trabalhadores daquela atividade. Isso vai alimentando. Então, muitos trabalhadores vão sendo afastados por aquele motivo, por aquela atividade. Então, começa a se criar uma relação, ainda não normatizada como na doença profissional, mas já um indicativo de que aquelas atividades estão gerando problemas daquela natureza. O médico perito, quando ele consulta o NTEP, ele vai ver, olha, o NTEP está dando favorável aqui, então muitos trabalhadores desta atividade estão saindo incapacitados em razão desse problema de saúde.
Esse não é uma situação que é definidora, mas pode ser utilizada como uma ferramenta para o médico reconhecer a natureza acidentária daquela doença do trabalhador. Essa relação entre atividade econômica, eu coloco aqui para vocês, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, a CNAE, né, que a empresa está enquadrada, e a CID, ou seja, a doença que o trabalhador ele ostenta ali, ele apresenta naquele momento, nessa correlação vão ser estabelecidos somente o nexo de causalidade. Né? Eu vou entender o nexo técnico epidemiológico como um elemento ali a ser averiguado pela perícia médica e ser reconhecido para fins acidentários. Então, o NTEP é uma ferramenta que pode ser utilizada ou não. Eu posso colocar aqui para vocês que a perícia médica do INSS deixará de aplicar o NTEP quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o CAPT. Então, o médico perito pode ir com base na análise real. Eu aqui menciono, costumo chamar isso de nexo real. É aquela anamnese, são aquelas informações colhidas pelo médico perito que vão levar a um afastamento do reconhecimento da relação entre atividade desempenhada e doença adquirida. Ah, mas o NTEP está dando positivo, mas nesse caso o médico reconhece que não tem relação, em razão de vários elementos que ele ali colheu. Então, como eu digo, na doença do trabalho, entender ou não caracterizado o nexo talvez seja o trabalho de maior dificuldade nesta relação de reconhecimento do acidente do trabalho pela perícia médica do INSS, né, que hoje perícia médica, né, federal, vamos até melhor pontuar a perícia médica que atua em favor do INSS nas análises técnicas das agências. Certo? Beleza? Vamos em frente. Digamos que o médico perito reconheça a natureza acidentária em razão do NTEP positivo ou qualquer outro nexo que ele tenha identificado. A empresa pode questionar. Como é uma situação que demanda até uma prova em contrário, diz lá a lei, a empresa ou empregador domésticos poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos do Seguro Social, tá? Também antes chamado Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o seguinte, caracterizado a natureza acidentária pelo NTEP, a empresa pode questionar, olha, não, embora você possa entender, eu tenho elementos que mostram que esse trabalhador teve essa doença em razão de outros fatores, não a atividade aqui desempenhada. É uma questão de prova, uma questão de instrução processual que será feita e que vai caber uma análise pelo próprio INSS com recurso aos órgãos, né, do Conselho de Recursos. Então, temos essa possibilidade de criar uma controvérsia, uma certa litigiosidade aqui em torno do reconhecimento de uma natureza acidentária, até porque uma empresa, quando é obrigada a emitir, que nós vamos falar logo à frente, a CAT, ela está gerando informações que podem se voltar contra ela, né? Quanto mais reconhecimento de acidente do trabalho de uma empresa tem, maiores são os flancos de responsabilidade, seja civil, seja trabalhista ou até mesmo tributária, que ela vai ter que responder. Beleza. Interessante quando se reconhece o dia do acidente do trabalho nas situações de doença, porque uma doença ela não nasce num dia, como ocorre no acidente típico ou por equiparação. Ela evolui e vai desencadear numa situação incapacitante. Então vem a lei e fala, olha, considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional do trabalho, a data do início da incapacidade elaborativa para o exercício da atividade habitual, ou do dia da segregação compulsória, ou o dia que for realizado o diagnóstico, valendo o que ocorrer primeiro. Então são situações para definir um marco. O marco da ocorrência do acidente de trabalho nas doenças ocupacionais é o dia do afastamento, ou o dia da segregação, ou o dia de um diagnóstico que, logicamente, levará a um afastamento do trabalhador. O que ocorrer primeiro vai ser ali reconhecida a ocorrência do momento do acidente
tá? Nos casos das doenças ocupacionais. Bom, aqui a gente entra no cenário que mostra configurado, caracterizado um acidente do trabalho, incumbe a empresa emitir um documento oficial que vai relacionar todas as informações daquele evento, daquela situação acidentária. O que chama-se de CAT, ou seja, comunicação do acidente do trabalho. Então, a emissão da comunicação do acidente do trabalho é uma situação que, em tese, implica ao empregador, ao contratante da mão de obra, certo? Logicamente, nós vamos ver que existem alternativas, mas, a princípio, diz a lei que a empresa, vejam bem, ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ou, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o máximo do salário de contribuição, ou seja, salário mínimo e teto da Previdência Social, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Então, essa é uma situação que implica penalização pela não emissão nos prazos estabelecidos da comunicação do acidente do trabalho, trazendo essa imputação de responsabilidade à empresa em comunicar os órgãos de controle, os órgãos de previdência e trabalho, sobre a ocorrência daquele evento, daquele fato, tá, dentro da empresa ou nas situações ligadas a ela. Da comunicação que se refere ao artigo, poderão receber cópia fiel ao acidentado, seus dependentes, bem como o sindicato que corresponda à sua categoria. Então, a empresa tem que dar, em tese, transparência àquele fato, né, do registro, e entregar cópia justamente aos envolvidos naquela situação. Se a empresa se negar, ou seja, na falta de comunicação pela empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública. Então, a emissão da CAT para respaldar o segurado tem outras possibilidades de ser, em tese, registrada, sem que, quando, na verdade, configure uma omissão da empresa ou uma situação que a empresa se negue a fazê-lo. A comunicação feita anteriormente não exime a empresa da responsabilidade pela falta de cumprimento do disposto. Então, muitas vezes o sindicato vai emitir, o médico que atendeu vai emitir. Se a empresa não emitir, ela está sujeita às penalidades que a lei imputa pela não comunicação do acidente do trabalho. O sindicato e entidades representativas da classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas. Essa é uma situação que tem que dar certa transparência aos processos. E a multa de que trata esse artigo não se aplica nas situações do NTEP, ou seja, quando o reconhecimento pela perícia médica, às vezes do INSS, da natureza acidentária, e a empresa podendo até questionar, como nós vimos há pouco, essa situação, se reconhecida, se a empresa às vezes não questiona ou questiona, sai em tese vencida ali naquela situação, a emissão da CAT, mesmo fora dos prazos, não gerará qualquer implicação de multa, até porque na doença do trabalho a gente tem essa margem, muitas vezes, de pesquisa e busca pelo reconhecimento ou não do nexo de causalidade. Vamos lá. Já falei no início quais são os segurados que estão tutelados pelo evento que se chama acidente do trabalho. Não são todos, somente os segurados empregados, os trabalhadores avulso, os empregados domésticos e os segurados especiais. Esses trabalhadores, somente eles estão amparados porque o vínculo deles, a atividade por ele desempenhada, tem uma contraprestação financeira à Previdência Social, financiando o risco ambiental do trabalho. Então, em razão deles terem, por meio dos empregadores ou por contribuição própria, como acontece com segurados especiais, eles financiarem o segmento do acidente do trabalho, contribuírem ao risco ambiental do trabalho, e somente eles têm em retorno essa proteção ao acidente do trabalho.
Beleza? Mas você poderia me perguntar até o momento, eu não consegui identificar qual a proteção ao acidente de trabalho. As proteções ao acidente de trabalho são essas aqui postas, que tem hoje uma nova nomenclatura, eu vou ler as duas para vocês, tá? Mas quais são as situações postas? Eu tenho um auxílio por incapacidade temporária por acidente do trabalho. É o antigo auxílio doença por acidente de trabalho, o que tem um registro B91, ou seja, o benefício de espécie 91 na Previdência Social. Essa é uma proteção possível para aqueles beneficiários. Ah, mas se não for uma situação ligada ao trabalho, vai ser um auxílio por incapacidade temporária previdenciário. O antigo auxílio doença previdenciário. Não tem problema, existe esse tratamento que ele em tese, existe o homônimos. Temos os previdenciários e temos os acidentários. Algo que pode ir para qualquer dos lados, dependendo do que leve à incapacidade do trabalhador. Nós temos a aposentadoria por incapacidade permanente, também chamada de aposentadoria por invalidez do passado, por acidente do trabalho, a espécie 92. Nós temos a pensão por morte acidentária, por acidente do trabalho, a espécie 93. E temos o auxílio acidente, que é originado no acidente do trabalho, que é a espécie 94. Todos esses benefícios, eles têm os chamados homônimos previdenciários. Nós temos a pensão por morte previdenciária, temos o auxílio acidente por acidente de qualquer natureza, que é a espécie 36, temos também a aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, que é a espécie 32. Então nós temos todo um aparato de proteção acidentária que se assemelha a um aparato de proteção previdenciária. A distinção entre esse aparato acidentário do aparato previdenciário a título de benefício já foi muito maior, a distinção entre eles já foi muito mais larga. Só que nos últimos tempos, a legislação, o legislador vem alterando de certa forma a proteção acidentária a buscar uma maior isonomia de tratamento com a previdenciária, o que levou a nossa atual regulamentação a ter pequenas distinções, pontuais distinções entre uma situação acidentária e uma situação não acidentária. E quais seriam essas garantias acidentárias que permanecem? Bom, é interessante dizer que algumas delas nem mesmo conotação previdenciária em si elas têm. Como eu menciono para vocês aqui, essa primeira distinção entre um benefício acidentário de auxílio por incapacidade temporária de um que não é acidentário. Um trabalhador que se afasta em razão de um acidente do trabalho, ele tem a garantia da manutenção do pagamento do fundo de garantia, como eu menciono para vocês aqui, uma normatização do parágrafo 5º do artigo 15 da Lei 8.036 de 90. Então essa lei vai trazer justamente uma situação que obriga as empresas a manter o recolhimento do FGTS para segurados afastados em razão do auxílio por incapacidade temporária por acidente do trabalho. O que, quando a situação é previdenciária, não ocorre. Então essa é uma distinção meramente de cunho trabalhista. Esta segunda garantia, ela tem uma conotação trabalhista por envolver o vínculo, a proteção ao vínculo daqueles que assim laboram, mas está regulamentada na norma previdenciária, que no artigo 118 da Lei 8.213 traz a estabilidade acidentária. Então aquele que se acidentou e se afastou, ao retornar à atividade elaborativa após o gozo de um benefício acidentário, ele tem o direito à manutenção do seu vínculo, né, sem possibilidade de ser rescindido sem justa causa, por 12 meses. Então, 1 ano de proteção acidentária, 12 meses de proteção acidentária para aquele trabalhador. Dispensa carência, então uma situação que dispensa carência, todas as situações de acidente de trabalho dispensam qualquer das carências, no que tange aos benefícios acidentários. Então, essa é uma situação que não se distancia muito das situações
não acidentárias, porque o acidente de qualquer natureza também ele dispensa carência. Então, lá na seara previdenciária pura, vamos falar assim, temos situações também de dispensa da carência, mas não por um acidente do trabalho, mas sim por um acidente de qualquer natureza. Então, essa é uma distinção que não é exclusiva do acidente do trabalho. E aqui vem uma situação que se refere à situação processual, a competência jurisdicional para o julgamento das ações envolvendo benefícios de cunho acidentário. Então, se um segurado ele teve cessado um benefício acidentário e ele não concorda, uma pensão por morte fruto de um acidente de trabalho foi negada pela Previdência Social, todas essas situações devem ser discutidas num foro competente. O artigo 109 da Constituição Federal, ele, embora tenha sido alterado agora pela emenda constitucional número 103, ele preservou a competência jurisdicional da justiça comum, da justiça dos estados, para o julgamento do acidente do trabalho. No início, houve até um lobby para tirar da Justiça Estadual, remeter tudo à Justiça Federal, que de certo modo é mais especializada no tema da Previdência Social, mas no trâmite da reforma constitucional de 2019, acabou-se por manter a competência jurisdicional na Justiça Estadual. Então, se a situação controversa diz respeito a um benefício acidentário, necessariamente, competência absoluta, o processo deve ser ajuizado no foro estadual e todos os seus recursos ali se mantêm, ou seja, se um juiz de direito julga sua causa, o recurso é para o Tribunal de Justiça daquele estado. Assim estabelece a competência jurisdicional para julgamento de ações que envolvam benefícios acidentários, ou seja, benefícios oriundos do acidente do trabalho. Beleza? Então, basicamente, essas são as 4 distinções entre benefícios acidentários e os não acidentários, o que leva ao nosso estudo do acidente do trabalho e ao entendimento desta matéria. Tá claro, pessoal? Beleza? Bom, então com base nisso, nós aqui encerramos nosso tema, deixamos para vocês aqui informações e nosso guia de referência, o guia previdenciário, e obrigado, um grande abraço.